Olá, eu sou o professor Rubens Goulart Sampaio, eu sou professor universitário, eu sou responsável pelo canal Filosoflix no YouTube, onde eu ensino filosofia para milhares de alunos, e desde que houve esse boom a respeito da inteligência artificial, eu tenho aproveitado o que eu tenho aprendido para usar na produção das minhas aulas, para usar na produção de material de apoio para os alunos e para orientar os alunos sobre como aproveitar melhor os recursos da inteligência artificial. E quando a gente chega em sala de aula, o que muitas vezes a gente encontra é que o aluno já está usando também. Então a gente, como professor, corre o risco de ver o aluno usando e a gente ainda sem saber usar. Daí que, um pouco por causa disso, me foi solicitada uma palestra sobre esse assunto, sobre inteligência artificial na educação, para professores do ensino médio. E eu vou, portanto, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela, achei que ela já tivesse compartilhada. Eu vou, portanto, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, tá? Inclusive mostrando para vocês algumas ferramentas muito boas. Na verdade, não são muito boas, eu acho que elas são excelentes, quase mágicas, tá? Ferramentas assim quase mágicas e que podem nos ajudar a fazer com que o aluno aprenda melhor. Tá bom? E também, além disso, vai te ajudar a preparar material com mais rapidez, vai te ajudar a preparar aulas com mais qualidade, certo? Então, vamos lá. Eu vou ficar aqui no cantinho, tem hora que eu vou ficar aqui numa bolha, aqui em cima, tá vendo? Então, ou eu vou ficar aqui, ou eu vou ficar aqui. Depende da organização da tela. Certo? Então vamos lá, inteligência artificial na educação. Vocês sabem, nós estamos aqui agora em setembro de 2025 e é um assunto que está bombando. É um assunto que está bombando. Então, o que é inteligência artificial? São máquinas que aprendem. São máquinas que aprendem, são máquinas que raciocinam e agem com base em dados. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa minha marca daí. Eu acho que ela está em cima do... Deixa eu ver se eu consigo retirá-la daí. Pronto, saiu. Muito bem. Então, são máquinas que aprendem, tá? São computadores, né? Que aprendem, com softwares que aprendem, raciocinam e agem com base em dados. Processam os dados, certo? Há toda uma questão filosófica. Na verdade, há várias questões filosóficas sobre se as máquinas pensam, se as máquinas não pensam, né? Se as máquinas vão tomar o nosso lugar no mundo. A gente não vai fazer esse tipo de reflexão filosófica aqui. A gente não vai aprofundar isso, né? Nós sofremos de uma espécie de síndrome de Frankenstein. Nós temos medo das criaturas que nós criamos, né? O Dr. Frankenstein criou aquele monstro. Não sei se vocês sabem, mas o monstro não é o Frankenstein. Frankenstein é o nome do doutor. O monstro não tem nome, mas a gente chama o monstro de Frankenstein também, né? Ah, isso aí virou um Frankenstein, né? Um monstro porque é feito de vários pedaços, né? De cadáveres e tal. Então, nós sofremos uma espécie de síndrome de Frankenstein. Nós sempre temos um certo receio a respeito da tecnologia, porque acreditamos que isso pode nos ameaçar. Isso a gente vê em muitos filmes. Aquela série, por exemplo, Exterminador do Futuro, uma série antiga, né? Ali o que nós temos ali é o medo da inteligência artificial, né? É o medo e a esse medo nós damos o nome de síndrome de Frankenstein, certo? Então a gente não vai por aí, a gente não vai fazer essa reflexão, tá? Sobre o nosso medo, sobre os riscos da inteligência artificial. Nós vamos mostrar para vocês algumas ferramentas que são ferramentas que não são perigosas, tá bom? Não são perigosas. Bom, nesse QR Code, esse QR Code vai te levar para um grupo do WhatsApp e nesse grupo eu tenho todo o material, caso você queira receber o material, tá bom? Então, como a gente vai fazer essa palestra ao vivo, então lá na palestra também vou mostrar esse QR Code para que eu possa distribuir o material ali para os professores também. E caso você não tenha visto a palestra ao vivo, você pode entrar nesse grupo aqui e ali eu pego e mando o material para você. O material vai estar disponível no grupo, certo? É esse QR Code aqui. Você pega o seu celular, dá uma pausa no vídeo, lê o QR Code e pronto. Você já vai lá para o nosso grupo, certo? Então, aqui, ó, máquinas que aprendem, raciocinam e agem com base em dados, certo? Então tem todas essas reflexões de matriz
bem filosófica mesmo, né? A IA é uma extensão da mente humana ou é uma nova forma de consciência? Bom, a gente não vai entrar por aí. A gente não vai entrar por aí. Eu acredito que seja uma espécie de prótese, tá bem? Da mesma forma que o meu óculos é uma prótese, tá? Porque me ajuda a enxergar melhor. Da mesma forma que a calculadora também pode ser compreendida como uma espécie de prótese, porque me ajuda a calcular com mais velocidade. Tá? Os equipamentos que nós temos, eles nos ajudam a fazer certas coisas com mais força, com mais velocidade, com mais agilidade. Né? Um liquidificador me permite moer uma coisa de um jeito como eu não conseguiria moer, né? No garfo, ou na faca, ou com um martelo. Percebem? É uma batedeira. Então, são instrumentos que permitem com que nós façamos certas coisas com mais rapidez, às vezes com mais força, um trator, né? Nos permite carregar, fazer o que a nossa mão faz, mas com uma força extremamente poderosa, né? 1000 vezes mais forte do que qualquer mão de qualquer ser humano. Então, um trator, um carro nos permite andar com mais velocidade. Então, de alguma maneira, a inteligência artificial nos permite conhecer e tratar o conhecimento já existente de uma forma mais rápida, tá? Às vezes de uma forma quase instantânea. Então a gente vai entender isso aqui, como que isso acontece. Vamos lá. Nós já temos a inteligência artificial atravessando todo o nosso dia a dia. Nós temos a inteligência artificial nesses assistentes virtuais que estão nos nossos celulares. O Siri, né, o Google Assistente, a Alexa, se você tem uma Alexa em casa, tá bem? A Alexa é aquele aparelhinho da Amazon, né? Você fala, Alexa, acenda as luzes da minha casa. É só você comprar uma lâmpada, você não precisa fazer nada na sua casa. Você compra uma lâmpada, essas lâmpadas inteligentes, coloca aí na sua casa, gira, você instala o software, o aplicativo da lâmpada no seu celular e pronto, você já tem uma lâmpada inteligente, que muda de cor, que faz degradê, que pisca, só isso. Você não tem que mudar nada na sua casa, é só comprar uma lâmpada inteligente e associá-la ao seu celular. Você já tem uma lâmpada inteligente na sua casa. E você pode ligar isso na Alexa. Aí, ou você usa o celular, né, para acender a luz, ou você fala, Alexa, liga a luz vermelha para mim. Tá bom? Então, isso é um uso que já é corrente, né? Pessoas que usam a Alexa como sistema de segurança para casa. Tá? Você coloca lá um pequeno dispositivo na porta da sua casa, se abrir, né, sem que você esteja lá, a Alexa vai acusar que entrou alguém na sua casa, isso vai chegar no seu celular. Enfim, há muitos dispositivos que já têm inteligência artificial. Depois, se você tem Netflix, Spotify, ou se você usa o YouTube, você também tem a inteligência artificial. Por quê? Porque essas plataformas de música e de vídeos, elas entendem qual é o seu gosto. Você ouviu uma vez, ele vai te oferecer de novo algo parecido. E depois vai te oferecer de novo algo parecido. Então, ele vai percebendo qual é a linha musical que você gosta, qual é a linha do cinema que você gosta, e ele te oferece sempre a mesma coisa. Ele oferece antes de você procurar, inclusive. Certo? Isso já nisso nós já temos a inteligência artificial, tá bem? Trabalhando dentro da sua televisão. Depois temos os GPS. Os GPS que você tem no seu celular e que você pode seguir o GPS andando de carro, de bicicleta ou andando até a pé. Antes o GPS era um aparelho que você comprava o mapa e usava no carro. Agora não, agora você pode usar o GPS de bicicleta, você pode usar o GPS andando. Os filtros de spam, para que você não receba tanto lixo no seu e-mail, eles também já usam a inteligência artificial, certo? Então, é algo que já está no nosso cotidiano, tá bom? Mas agora vem esse desafio, né? E o professor? Estão falando sobre a transformação do papel do professor nesse horizonte da inteligência artificial. Será que nós vamos ser substituídos mesmo? Eu acho que não. E eu não acredito que eu esteja sendo simplesmente um otimista ingênuo. Mas eu entendo que haverá uma espécie de mudança no nosso papel. No nosso papel de professores. Uma mudança gradual, tá? Gradual. Mas
essa gradualidade da mudança também depende do seu empenho em querer descobrir como funcionam essas ferramentas ou não. Tá? Mas é muito pouco provável que num curto prazo de tempo nós tenhamos aí um robô dando aula, tá, no lugar dos professores. Isso é absolutamente improvável, ao menos dentro da nossa geração ainda. Tá bom? Olha só, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é a seguinte: o futuro já chegou, ele só está muito mal distribuído. Muito mal distribuído. Então, se você dá aula, por exemplo, na rede pública, você pode estar certo que esses recursos eles vão demorar um pouco mais para chegar. Na rede pública, você já tem internet, você já tem crianças usando pequenos tablets ou pequenos computadores, os chamados Chromebooks, você já tem isso, né? Em muitas, não sei se em toda a rede estadual ou em algumas redes municipais, pelo menos, a gente já tem isso. Então, isso já te possibilita usar algumas dessas ferramentas. Não vou entrar na questão aqui, se o computador favorece ou não o aprendizado da criança. Nós sabemos que há países aí de primeiro mundo, né, na Dinamarca, na Noruega, onde eles estão retirando as telas das salas da escola, das salas de ensino fundamental. Colocaram e agora estão retirando. A gente não vai entrar nessa discussão, porque minha finalidade aqui agora é efetivamente mostrar para você algumas ferramentas, certo? Se um dia a gente voltar, né, se for sinal de avanço que nós devemos retirar as telas, retirar as máquinas de sala de aula, tudo bem. Mas, por enquanto, a gente vai ter que aprender algumas dessas ferramentas. Daí que algo que está crescendo por uma característica é essa, né? De transmissor de conhecimento, o professor vai se tornar alguém para facilitar o aprendizado. Essa não é uma noção nova na pedagogia, não é uma noção nova, já é uma noção relativamente antiga. Mas ela adquire um novo sentido dentro do horizonte da tecnologia. Alguém pode falar assim, não há mais necessidade do professor para tirar dúvidas. Porque, afinal de contas, uma das características da inteligência artificial é o conhecimento instantâneo, a resposta instantânea. Né? Não dá mais para o professor falar assim, eu vou pesquisar esse assunto. Não, se você é professor de ensino médio, tá? Até mesmo de ensino universitário, há 99% de certeza que a dúvida que o seu aluno tem consegue ser sanada pela inteligência artificial de forma instantânea. Se ele tiver um aplicativo, ele vai resolver isso de forma instantânea. Em sala de aula, né, alguns dos meus alunos já vêm para a sala sempre com o seu notebook. Às vezes me falta uma data, às vezes eu não lembro de uma coisa, eu pergunto. Tem lá um assessor especial, eu falo, assessor, pergunta para mim isso aqui. Pronto, já sai a resposta na hora. Uma data que eu não lembro, um nome que eu não lembro. Esses dias eu não lembrava se Eratóstenes era segundo século depois de Cristo ou antes de Cristo. Ele foi lá e perguntou e a resposta sai na hora. Então, nós temos já um acesso praticamente instantâneo para o conhecimento. Então alguém pode falar assim, então não há mais necessidade do professor para tirar dúvidas. Só que, para ter dúvidas, é necessário saber algo, certo? Para você poder enunciar a sua dúvida, você precisa pelo menos saber falar. Isso é o básico, é óbvio. Tá claro? Para falar da dúvida, né, para enunciar, para pôr a sua dúvida para fora, você precisa saber falar. Você precisa saber construir a sua dúvida. É claro, não estou falando daquela dúvida assim, professor, eu não entendi nada. Mas quando a dúvida é pontual, e isso significa que o aluno já aprendeu alguma coisa. Ele já sabe alguma coisa para ter a percepção, a autopercepção ou a metacognição da sua falta de entendimento. O aluno sabe, isso aqui eu não entendi. Aí, se o aluno não entendeu e percebe que ele não entendeu, isso já é um avanço. Portanto, é sempre necessário que, para perguntar, o aluno tenha algum conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, não há dúvida, a construção desse conhecimento prévio vai ser dada pelos professores. É necessário saber algo para perguntar, é necessário saber perguntar. Certo? Então, eu acho que de forma assim, muito tranquila e muito otimista, tá? Mas não ingênua, eu tenho certeza que o nosso papel ainda está preservado
Tá? Sempre vai ter gente que vai falar, ah, todas as profissões do mundo vão acabar. Esses dias alguém falou, você não deve mais fazer medicina. Eu tenho 2 filhos fazendo medicina. Na verdade, um já está formado, outro vai começar medicina agora. Né? Ninguém mais precisa fazer medicina, ninguém mais precisa fazer direito. Né? Então tem uns caras que chegam com umas profecias assim, muito assustadoras, né? Muito hipócritas, muito exageradas. E não é bom dar muita trela para esse povo, não. Certo? Nós ainda estamos acostumados a aprender da forma mais tradicional. Tá? Tudo que nós sabemos hoje da nossa cultura, né, a forma como nós vivemos, com televisão, com carro, com computador, tudo isso é muito novo. Muito recente. Muito recente. Certo? Nós não tivemos nos últimos 500 anos, aliás, nós não tivemos nos últimos 10 mil anos, quase nenhuma mudança evolutiva do ponto de vista biológico ou neurobiológico. De modo que se eu conseguisse entrar num túnel do tempo e voltar 10 mil anos, tá, na nossa história, e eu pegasse lá um filhote de um ser humano qualquer, 10 mil anos atrás, e trouxesse para o nosso presente, eu poderia criá-lo como uma criança normal, igualzinha às nossas crianças. Não teria diferença nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós passamos muito tempo aprendendo desse jeito que está aí na tela, ao redor da fogueira. Então, os grandes caçadores, né, os grandes comerciantes, os grandes viajantes de um determinado grupo, de um determinado bando de seres humanos, quando voltavam das suas viagens, eles contavam que enfrentaram monstros, que caçaram, né, elefantes de 2 cabeças, muitas histórias inventadas também. E os mais jovens ficavam ali, os mais jovens, as mulheres ficavam ali, né, os doentes, ficavam ali ouvindo a história dos grandes caçadores, dos grandes viajantes e dos mais velhos, das mulheres mais velhas, dos homens mais velhos, que tinham sempre algo para ensinar para aquele grupo, para aquele bando, para aquela comunidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos ouvindo. Aristóteles fala isso, a inteligência entra pelo ouvido. Tanto é que muitas vezes, quando crianças muito pequenas têm dificuldade auditiva, certo? Elas e essa dificuldade não é percebida precocemente, o que ocorre é que elas são confundidas com crianças que têm algum tipo de déficit cognitivo. A surdez pode até provocar esse déficit cognitivo porque a gente demora a perceber que a criança só é surda e começa a tratá-la como se ela tivesse algum tipo de retardo mental. E não é isso. Daí a importância de se perceber, né, se a criança tem saúde auditiva ou não. Então, nós aprendemos, sobretudo, ouvindo. Então, não é à toa que a maior escola do mundo tem mais de 1 bilhão de alunos, e é exatamente nessa aí que você está me assistindo agora. É o YouTube. Tá? No YouTube são assistidas mais de 1 bilhão de horas por dia. Por dia. Olha que absurdo. Por dia. 1 bilhão de horas por dia. 1 bilhão de horas deve ser, sei lá, dezenas de anos, tá? Centenas de anos, certo? Depois eu vou fazer a conta para ver quanto dá 1 bilhão de horas, né? Então, agora fiquei até curioso. Agora eu vou fazer isso aqui na hora, aqui, ao vivo com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer essa conta, né? Porque agora eu fiquei curioso também. Inventei a coisa e fiquei curioso. Então, olha lá, 1 bilhão de horas dividido por 24 igual a 41 milhões de dias. 41 milhões 660 mil dividido por 365 é igual a 114 mil anos. Olha que absurdo. 114 mil anos. Tá? A quantidade de horas assistidas no YouTube por dia equivale a 114 mil anos. E eu tenho um dado que não é tão grande assim, mas é espantoso. Por exemplo, lá no meu canal, no Filosoflix, eu tenho lá mais de 1.000 horas de aulas gravadas de filosofia.
E nessas minhas aulas já foram assistidas, essas minhas aulas foram exibidas por mais de 110 mil horas. Ou seja, eu apareci por 110 mil horas para milhares de pessoas no Brasil. Para eu dar 110 mil horas de aula, eu precisaria de 150 anos letivos, dando 20 horas de aula por semana. Imagina isso, né? Eu que sou só um simples professor de filosofia, né? Minhas aulas já foram exibidas por 110 mil horas, um pouco mais, na verdade, certo? E isso equivale para mim, em termos de trabalho, né? Se eu tivesse que trabalhar para dar toda essa quantidade de aulas, seria necessário 150 anos letivos, tá bom? Olha só, né? E todas essas aulas foram ministradas ainda gratuitamente, gratuitamente. Vejam só, então, nós estamos acostumados a aprender desse jeito aí, ó, ouvindo. A aula expositiva, por mais tradicional que ela seja, ela ainda é absolutamente fundamental. Ela não pode ser substituída. Ela não pode ser substituída. Ela pode ser complementada com uma série de outros recursos, né? Com uma série de outras metodologias ativas, aula invertida, enfim, vocês sabem melhor do que eu quais são todas as possibilidades pedagógicas, né, para você facilitar a apreensão, a aprendizagem dos alunos, certo? Mas é fundamental, né, que os alunos possam ouvir um ser humano falando. Ah, professor Rubens, mas tem aí avatares que já substituem também os seres humanos. Concordo. Mas até que seja produzido todo o conhecimento, para que todo o conhecimento possa ser produzido por avatares, ainda vai muito chão. Ah, e depois também ainda nós vamos ter muito preconceito. Eu tenho lá no meu canal, né, aulas que são, a maioria delas produzidas por mim, desse jeito, exatamente desse jeito que eu estou falando com vocês, e estou começando a produzir algum tipo de conteúdo com voz de inteligência artificial. E é quase impossível descobrir que aquelas aulas foram gravadas com a voz de uma inteligência artificial. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Tá? Mas, de qualquer forma, as pessoas estão ouvindo isso. Mas tem gente que fala assim, professor Rubens, eu gosto de ver você falando. Beleza, tá bom. Né? Ainda bem, ainda bem. Mas tem gente que também ouve os podcasts que são criados com inteligência artificial. Porque às vezes a pessoa está correndo, está dirigindo o carro, e ela só quer ouvir. Aí ela pode ouvir a minha aula, pode ouvir o podcast que eu fiz com a inteligência artificial, e eu vou ensinar vocês como fazer isso. Certo? Vamos lá, então. Então, nós ainda estamos ouvindo histórias ao redor da fogueira. Tá? Só que não é mais essa fogueira aí, né, de São João. A fogueira agora está aqui dentro. Ó. A fogueira agora está aqui dentro do celular. Tá? Dentro do celular. Essa aqui é a fogueira. Hein? Ao redor dela que a gente fica agora ouvindo essas histórias para aprender, seja lá o que for preciso aprender. Tá? Então, de alguma maneira, o YouTube ele está promovendo uma espécie de retorno à oralidade. Retorno à oralidade. Tá? É quase como se nós tivéssemos feito um pequeno intervalo, né, dando um valor muito grande à escrita e à leitura, e é absolutamente importante que nós saibamos escrever e ler, né, que os membros do nosso bando, né, da nossa comunidade, da nossa família, né, saiba ler e escrever, sem dúvida alguma, tá? Mas isso é muito recente. A escrita, né, não tem mais de 7 mil anos. Não tem mais de 7 mil anos. Agora, a escrita, obviamente, é a leitura, mas isso era coisa, quem sabia ler e escrever eram pouquíssimas pessoas. Os escribas que faziam a contabilidade, né, dos armazéns dos reis, a grande maioria da população permaneceu analfabeta até 100 anos atrás, né, se não menos, inclusive. Não é? E a imprensa, que foi inventada no século XV, é só a partir daí que a gente consegue popularizar os livros. E popularizar ainda mais ou menos, né? Porque os livros de 1500, 1600 não davam para ser popularizados. Dava para se fazer uma edição de 100 volumes, no máximo 1000 volumes. Né? Hoje, com a internet, isso tudo mudou. Mas com o YouTube, nós estamos fazendo uma espécie de retorno à oralidade.
certo? E aqui vem algo que eu já até falei, né? Como a IA redefine o que significa ensinar em um mundo onde o conhecimento é instantâneo. É essa que eu acho que é a grande novidade. Tá? O conhecimento é instantâneo. Esses dias eu tive uma experiência aqui, eu estou escrevendo um livro, e eu ainda precisava ler dois autores para confrontar o que eu estou escrevendo com esses dois autores, que eu sei que são dois autores importantes, estão vivos, estão pesquisando a mesma coisa que eu. Aí eu entrei na inteligência artificial e falei assim, olha, faça uma síntese para mim das obras principais, essas obras aqui, essa, né, desse autor e desse outro autor. Aí eu li a síntese das obras deles, certo? E ganhei tempo, sabe por quê? Porque depois de ter lido aquela síntese, eu falei para mim, não preciso ler. Não preciso ler por causa da síntese, não preciso ler porque não me interessa. A inteligência artificial conseguiu mostrar para mim que, na verdade, eu ia perder tempo lendo aqueles livros, porque aqueles livros, a tese daqueles autores não me interessavam. Não me interessavam. Eu ia ter que ler pelo menos 3 ou 4 livros de cada um deles. Então foi alguma coisa meio que com um sinal trocado. Tá bem? A síntese que ela fez para mim da obra desses dois autores, né, me ajudou no seguinte sentido: eu não preciso ler isso. E para saber que eu não ia precisar ler aquilo, eu teria que ter lido tudo. Teria que ter lido, gastado meu tempo, para depois de ter lido tudo, falar assim, puxa vida, perdi meu tempo. Não era isso que eu esperava encontrar aqui. E nada disso aqui me ajuda. Certo? Então vejam, o conhecimento chegou para mim de uma forma praticamente instantânea. Em 10 minutos, eu economizei centenas de horas que eu gastaria lendo uma obra que para mim seria inútil. Tá? Então, a gente pode se beneficiar da inteligência artificial, às vezes até para ela falar o que você não precisa estudar. Né? Até o contrário. Foi esse o meu caso. E agora, olha só que interessante. Olha só o que eu vou dar para vocês agora, hein? Esse aí é o telefone do ChatGPT. Coloca no seu celular, coloca no seu WhatsApp e você vai ver o que acontece. Você vai ter o ChatGPT no seu WhatsApp. É como se fosse o contato da sua mãe, da sua namorada, tá? Do seu namorado. Tá? Então, o ChatGPT no seu WhatsApp, sem custo nenhum. E a mesma coisa com... Bom, isso aqui, ó. A OpenAI anunciou que o ChatGPT agora está acessível via WhatsApp. Ao adicionar esse número que está embaixo aos seus contatos, você pode interagir diretamente com o chatbot de inteligência artificial da OpenAI, que é o ChatGPT. Olha que coisa maluca! Olha que coisa maluca. No WhatsApp você tem... O WhatsApp já é uma coisa louca. Tá? Em termos de funcionalidades, de facilidades para a nossa vida. E transformou o jeito de trabalhar de muita gente. E agora você tem uma inteligência artificial que sabe quase tudo a respeito de qualquer coisa no mundo. Né? Você tem esse cara no seu WhatsApp. Tá? Então, anota o número aí e pronto. Tira foto, olha lá. Conta até 5, tá bom? Para você tirar foto e guardar o número. 1, 2, 3, 4, 5. Ou então depois você dá o pause no vídeo e anota o número. Tá aí. Então isso aí é o WhatsApp do ChatGPT. Mas não é só isso. Você tem a outra boa inteligência artificial, que é o Perplexity, também fez a mesma coisa. Esse é o número do WhatsApp do Perplexity. Tá? 1833-436-3285. É só acrescentar como se fosse um contato. E você tem o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, que também usa o ChatGPT. Mas aí é outra forma dele se apresentar. Então, acrescenta também, né? Eu faço assim, eu coloquei assim, XX Copilot, XX ChatGPT, XX Perplexity. Então, sempre que eu coloco XX, já vem as 3 inteligências artificiais, sempre que eu pesquiso. Aí eu decido qual que eu quero utilizar, tá bom? Então, aqui você já tem 3 inteligências artificiais no seu WhatsApp. Ou você pode pegar esse endereço aqui, ó, https://bit.ly/co-pilot_. É um endereço grande. Lá você pode fazer isso aqui também e você também vai parar lá dentro do Copilot. Ou então fazer a leitura desse QR Code. Esses links às vezes caem, né, são substituídos, mas o mais seguro é você usar o número.
Tá bom? Muito bem. Então, esse aqui é o WhatsApp do Copilot. Três inteligências artificiais para você utilizar no seu telefone. Outro aspecto importante, muito importante, talvez eu acho que é o mais importante da inteligência artificial, é que ela nos permite personalizar o ensino dos nossos alunos. Isso aqui é algo fantástico. Isso aqui é algo fantástico. A IA adapta conteúdos ao ritmo do aluno. Existe uma frase que eu acho que ela é muito grosseira e muito errada, tá? Mas ela ainda tem um fundo de verdade. E eu vou tentar explicar qual é a frase aqui. A frase é aquela: cada um aprende do seu jeito. Cada um aprende do seu jeito. Cada aluno aprende do seu jeito. Bom, se isso for verdade, os professores estão ferrados, estão lascados. Por quê? Porque se cada aluno aprende de um jeito, né, a gente vai ter que descobrir como é que cada aluno aprende para que cada aluno tenha um professor específico para ele. Isso é impossível. Como que você vai lidar com essa ideia de que cada aluno aprende de um jeito, tá? Tendo 30 a 40 alunos numa sala? Não é? E aí tem uma certa idealização nessa frase. Porque, no fim das contas, aprender é um processo biológico. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Aprender é um processo biológico. Tá? O que significa? Não faz sentido eu falar para você assim, ó, cada um faz a sua digestão do seu jeito. Pode até ser que um cara lá que esteja com úlcera, outro que esteja com uma gastrite, né? E outro fica um pouco enjoado com outro tipo de comida, mas o processo digestivo ou digestório, né, é o mesmo para mim, para você, para essa menina que está aí na tela. Todo mundo digere a comida da mesma forma. Você começa a digerir a comida mastigando, misturando ela com saliva, engolindo, depois ela passa pelo seu esôfago, acho que é isso, né? Depois vai para o seu estômago, ali ela é misturada com ácido clorídrico, né? Processada, parte disso, né? Vai para o fígado, vai para os rins e depois, enfim, vai fazendo todas aquelas voltas lá pelo intestino até sair. Isso acontece com todos nós. Não dá para falar que cada um de nós digere de um jeito diferente. É um processo biológico, nós somos seres humanos. Então, o nosso processo digestivo, ele é 99% igual, certo? O meu processo e o seu processo digestivo. Portanto, aprender, aqui eu sei que alguns professores vão sentir um certo arrepio ao falar isso, mas aprender do ponto de vista biológico, tá? Ou neurobiológico, ou neuropsíquico, ou neurofisiológico, ou neurobioquímico, seja lá qual for a combinação que você queira, tá? Aprender é um processo de formação de memórias. Não há dúvida disso, tá? E formar memórias é formar sinapses, formar conexões entre os nossos neurônios, tá? Conexões sinápticas. Então, eu tenho até um vídeo aqui onde você vê o aprendizado acontecendo, onde você vê um neurônio grudando no outro. Isso está filmado. Isso está filmado. Certo? Então, aprender é um processo biológico e, portanto, todos nós aprendemos da mesma forma. Certo? A questão é que esse processo biológico de aprendizagem é feito por meio de associações. Se eu sei o que é o vermelho, eu vou aprender mais facilmente qual é a cor da maçã e qual é a cor do carro do bombeiro e a cor do fogo. Certo? Mas se eu não sei o que é o vermelho, eu vou ter que primeiro aprender o que é vermelho, para depois associar o vermelho com o fogo, com o carro do bombeiro e com a maçã. Ou seja, as minhas conexões sinápticas do bombeiro, do carro de bombeiro, da maçã, elas estão ligadas também com as conexões onde eu armazeno a memória do vermelho. Tá claro? E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que uma criança tenha um conhecimento prévio maior do que outra criança. Certo? E aí, essa criança que tem esse conhecimento prévio vai associar com mais facilidade outros conteúdos e vai aprender mais facilmente do que outra que, por exemplo, o Joãozinho é filho de um pai que é professor de matemática. O pai, professor de matemática, já ensinou várias coisas para o Joãozinho. Quando o Joãozinho chega em sala de aula, ele aprende com mais facilidade, porque ele já tem um conhecimento prévio que vai servir de imã, que vai agarrar, né, com mais facilidade aquilo que a professora em sala está falando sobre matemática. Agora, a Mariazinha, ela a mãe dela é professora de português.
não de matemática. Então ela tem mais facilidade com o português. Por quê? Porque ela já tem um conhecimento prévio, ela já tem sinapses, já tem memórias mais enriquecidas do português. E com isso, ela vai aprender mais facilmente o português. Mas tanto no Joãozinho quanto na Maria, as sinapses de uma disciplina e de outra, elas são biológicas, elas têm uma formação anatômica, elas precisam se formar, tá? Elas precisam se consolidar. E esse processo biológico demora tempo. Da mesma forma que se eu tiver aqui uma cicatriz, um corte, tá? Para que o meu sistema imunológico promova a cicatrização do meu braço, desse corte, é necessário um tempo. É necessário um tempo. Não existe isso assim, ó, tec, e pronto, estou cicatrizado. Certo? Não. Demora um tempo para as células se recomporem aqui. Da mesma forma que leva um tempo para que as células neuronais se fortaleçam nas suas ligações para que a aprendizagem fique consolidada. A aprendizagem é um processo biológico, não é um processo mental, espiritual, transcendental. Não, é um processo biológico, concreto. Certo? Então, a Mariazinha vai ter um ritmo diferente para aprender o português e um ritmo diferente para aprender a matemática. E o Joãozinho, ao contrário, ele vai aprender matemática mais rapidamente do que o português, porque o pai do Joãozinho é professor de matemática, e a mãe da Mariazinha é professora de português. E agora você vai ter o Zezinho, que não tem pai professor, nem português nem matemática. E, portanto, as sinapses dele vão demorar um pouco mais para serem formadas. Certo? Porque ele vai ter menos conhecimento prévio, menos tentáculos neuronais para agarrar com mais facilidade o conhecimento novo. Né? Se a criança tem um domínio básico mais sólido, mais consistente, certo? Esse domínio básico vai servir de conhecimento prévio para ela assimilar o resto. Então, percebam, o tempo dessas três crianças vai ser diferente. Por quê? Porque por causa do background delas. E porque leva tempo biológico para que esse aprendizado seja consolidado. E aí está lá o professor com o Joãozinho, a Maria e o Zezinho. Né? Então hoje nós temos plataformas que conseguem detectar a velocidade de cada aluno a respeito de cada tipo de conhecimento que ele está aprendendo. Certo? Então essas plataformas, elas algoritmizam, matematizam a velocidade de aprender do Joãozinho em português e matemática, e da Mariazinha em matemática e português, e do Zezinho nas duas disciplinas, né, nas quais ele tem dificuldade de forma simultânea, uma dificuldade grande nas duas. Então nós temos aplicativos que conseguem modular essa aprendizagem. Eu vou explicar e mostrar para vocês quais são. Então isso aqui talvez seja um dos maiores ganhos para nós em termos de tecnologia. Eu também tenho um curso de técnicas de estudo para concurseiros, universitários, né? E ali eu falo que a revisão dos estudos é o elemento mais mágico de todos. Por quê? Porque a revisão é a repetição. E não tem dúvida, a aprendizagem passa pela repetição. Passa pela repetição. O grande problema de você falar da repetição é que a repetição soa sempre como enfadonha e mecânica. A questão é que você pode repetir de formas criativas, de formas variadas. Repetir não é apenas dizer a mesma coisa 10 vezes. Eu lembro que o professor de Química na 8ª série fez eu decorar, eu não, a sala inteira, né? A tabela periódica. Fluoro, cloro, bromo, iodo, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, nitrogênio, fósforo, arsênio, carbono, silício, boro, sódio, lítio, potássio, bídio, césio, prata, amônia, estrôncio, cálcio, rádio, bário, berilo, zinco, cádmio, alumínio, cromo, ouro, mercúrio, cobre, chumbo, estanho e manganês. Era algo assim, tá? Ele fez a gente decorar a tabela periódica. Ele pedia por grupos e depois a tabela periódica inteira, certo? E eu tinha que decorar como? Repetindo, fluoro, cloro, bromo, iodo, oxigênio, enxofre, fluoro, cloro, bromo, iodo, oxigênio, enxofre, fluoro, cloro, bromo, né? Então eu tinha que decorar repetindo. Mas não tem que ser assim, porque assim é mecânico e chato. A repetição pode se dar de formas diferentes. A questão é que os mesmos neurônios que guardam aquela informação sejam reativados de formas diferentes, tá? Brincando, jogando na praça, cantando, né? Enfim, de formas diferentes, com atividades distintas. Então, essa repetição variada facilita a consolidação das conexões sinápticas. Bom, então, eu não vou conseguir trabalhar com vocês, né, as 9 características da revisão.
que no fim das contas são 9 características também do próprio processo de aprendizagem. Tá? Mas aqui, um conteúdo ele tem que ser revisado imediatamente, o mais rapidamente possível. Ele tem que ser evocado, ele tem que ser buscado. Então não adianta só eu ler eu ler de novo algo que eu li algum tempo atrás. Não, antes de fazer isso, antes de reler as minhas anotações, reler os textos que eu pintei, é importante que eu tente lembrar, que eu tente fazer o esforço, que eu tente evocar, que eu tente chamar, tá? Aquilo que eu acabei de ler, aquilo que eu acabei de aprender, aquilo que o professor acabou de falar. E para evocar é necessário me esforçar. Então é necessário um esforço. Então, se eu faço isso, essa evocação esforçada imediatamente, isso fortalece minha conexão. Por quê? Porque o reativo é como se eu estivesse reativando os mesmos músculos, né? Mas não são os mesmos músculos, são os neurônios. Tá claro? Outra característica é que depois que você fez essa revisão imediata, você deve fazer essa revisão de forma espaçada. De forma espaçada. Então, eu fiz hoje, imediata, acabei de ler um livro, sempre faço isso, acabei de ler um livro, estou com um livro aqui, né? Estou dando aula de Nietzsche agora. Então, acabei de ler Nietzsche, acabei de ler essas páginas, eu pego, volto, eu sempre pinto assim, ó, tá? E aí eu volto naquilo que eu pintei. Tá bom? Eu volto exatamente naquilo que eu pintei. Esse livrinho aqui, é um livro simplesinho de introdução a Nietzsche, tá? Então, eu pintei alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Tem alguma coisa arriscada aí, né? Então, o que eu faço? Eu volto imediatamente naquilo que eu li, tá? Mas antes de voltar no que eu li, eu tento lembrar o que eu li. Lembrar, sozinho, sem ajuda da visão. Depois que eu fiz isso, aí eu volto para ver o que eu não lembrei. E reforçar aquilo que eu não lembrei. Certo? Isso imediatamente. Mas depois é bom que eu faça a mesma coisa daqui 24 horas. Mas depois de ter feito daqui 24 horas, é bom que eu faça daqui uma semana. Depois de uma semana, daqui 15 dias. Então, veja só as palavras que estão aqui, ó. A revisão tem que ser imediata, depois espaçada. Eu vou criando espaçamentos. E um espaçamento que vai sendo expandido. Ou seja, uma revisão imediata, depois uma revisão depois de 24 horas, depois uma revisão de uma semana, uma revisão de 15 dias. Mas é muito difícil fazer isso. Mas a gente sabe, já a partir de experimentos de memória, tá? Experimentos do funcionamento da memória, que com a evocação, né, o exercício de tentar lembrar, a evocação espaçada, expandida e esforçada, você faz com que as memórias se tornem cada vez mais memórias de longo prazo. Elas se tornem permanentes. Mas o grande problema é que você não sabe, você não tem como saber exatamente o que você já sabe e o que você não sabe. Porque se você não lembra, você não vai nem saber que não sabe. Concorda? Então, há outros aspectos aqui que eu não vou trabalhar aqui agora, que é o entrelaçamento dos conteúdos, né? O conteúdo envolvente, emotivo e corretivo. São outros aspectos, e se você tiver interesse nisso, eu tenho 9 aulas no YouTube, falando sobre cada um desses aspectos, tá bom? São 9 lives, onde eu falo de cada um desses aspectos aqui da revisão dos estudos. Então, eu quero ficar agora só com a revisão imediata, espaçada e expandida. Tá? Então aqui, ó, não existe aprendizagem instantânea. Isso aqui é uma imagem das nossas conexões cerebrais. Então não existe aprendizagem instantânea. Toda aprendizagem demora um tempo. Por quê? Porque é necessário que os neurônios que vão armazenar essas informações, tá? É necessário que esses neurônios se fortaleçam. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando só de português e matemática, estou falando de violão, por exemplo. Eu toco violão. Então eu sei que para aprender uma coisa no violão, eu tenho que repetir várias vezes. E se eu uso a técnica da repetição espaçada e expandida, quando eu volto daqui a um tempo, tá, eu volto sabendo melhor. Eu percebo, olha só, já estou conseguindo. Eu tenho essa experiência. Olha só, passaram-se 10 dias sem tocar essa música e eu estou tocando melhor hoje, 10 dias depois, do que 10 dias atrás, quando eu toquei a última vez. Por quê? Porque a memória se consolidou. Certo? O sujeito que joga basquete tem que acertar aqueles arremessos de 3 pontos, tá? Ele treinou, repetiu milhares de vezes. Talvez dezenas de milhares de vezes. Então, o sujeito que aprende a jogar futebol
que aprende música, que aprende um instrumento, que aprende uma matéria, que aprende um experimento no laboratório, tudo isso é aprendido neurobiologicamente de uma única forma. Uma única forma, fortalecendo-se as conexões dos neurônios. E todas essas aprendizagens, sem exceção alguma, precisam de tempo. Como que você diminui o tempo da aprendizagem? Com emoção. Se a emoção é muito forte, você aprende muito rápido. Tá? Mas geralmente em sala de aula as emoções não são muito fortes. Mas, por exemplo, se você tem uma experiência traumática, um atropelamento, um assédio, né? E a emoção é muito forte, um acidente, isso fica na sua memória por muito tempo. Por quê? Porque a emoção foi muito forte. A emoção é uma espécie de liga, de cimento da memória. Uma vez eu vi um atropelamento de uma criança na rua. O carro freou e pegou uma menina na rua. Né? Eu trabalhava com crianças de rua, com meninos e meninas de rua. Tá? E é uma história longa que eu não vou contar em detalhes aqui, mas o responsável, por incrível que pareça, foi um carro da polícia. E eu denunciei a polícia e quase fui preso porque denunciei a polícia. Né? Mas aquela experiência para mim foi traumática. Por quê? Porque eu vi o carro freando, vi a menininha batendo no capô, voando e caindo no chão. Então, aquilo foi para mim me causou uma emoção muito forte. O que aconteceu comigo? Toda vez que eu ouvia uma freada de carro, eu me assustava e lembrava daquela mesma situação. Percebe? Então, aquilo foi um aprendizado. Por quê? Porque aquilo ficou na minha memória. Então, se tem emoção, boa ou ruim, isso acelera o procedimento de formação das sinapses. Tá? Memórias. Então, você pode ter memórias associadas a lembranças boas e a lembranças ruins. Certo? Se as lembranças são muito ruins e te causam ansiedade, pânico, aí você teve uma aprendizagem traumática, aí você tem um trauma. Você vai ter que diminuir a carga emocional dessa memória. Bom, então a ideia aqui é essa. Aprender exige tempo. Aprender exige tempo. Tá? E você, portanto, para que ocorram essas mudanças biológicas e anatômicas do nosso cérebro, você precisa de tempo e precisa repetir as informações. Certo? Neurônios que se associaram juntos disparam juntos. Então, o que significa isso? Isso aqui é a famosa tese do Donald Hebb, um famoso psicólogo que teve essa grande sacada e isso aqui se verificou como uma grande verdade neurocientífica. Os neurônios que... Imagine só, a primeira vez que você viu o vermelho, tá? Alguns neurônios foram recrutados para guardar a sua experiência do vermelho. Até hoje, sempre que você vê o vermelho, esses são os mesmos neurônios recrutados, porque é lá que está a memória do vermelho, certo? E aí você viu o carro de bombeiro. Aí o carro de bombeiro, que é vermelho, vai ter algum tipo de entrelaçamento com os neurônios do vermelho. Tá? E o fogo vai ter algum tipo, a memória do fogo vai ter algum tipo de entrelaçamento com os neurônios do carro de bombeiro e do vermelho. Percebe? E aí pode ser que você já passou por um incêndio, teve uma queimadura. Aí fogo, queimadura, vermelho, incêndio, pode ser que tudo isso esteja relacionado uma coisa com a outra. E uma memória chame a outra. Então, os neurônios que se associaram juntos, lá quando você era criancinha, na primeira vez que você viu o vermelho, esses neurônios, eles disparam juntos até hoje, quando você vê o vermelho e consegue falar, isso aqui é o vermelho, isso é o vermelho. Então, essas associações precisam ser formadas biologicamente. Tá? Daqui a pouco eu vou chegar aonde eu quero chegar, tá? Com aquela história da aprendizagem espaçada, expandida, tá? Imediata, espaçada e expandida. Isso aqui é importante. Tá? Isso aqui, eu não acabei de falar daquilo lá ainda. Bom, daqui a pouco eu vou chegar lá. Olha só, isso aqui é uma imagem do neurônio se formando. Da sinapse se formando. Nesse link aqui, você tem 5 minutos de um vídeo do Eric Kandel. O Eric Kandel é um sujeito que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano 2000, por causa dos seus estudos sobre a memória. A aprendizagem, e aqui para ele, formar memórias é aprender. Certo? E esse aqui é uma das maiores autoridades que a gente tem no mundo hoje sobre a formação de memórias.
Então o link está no grupo ou na descrição do vídeo. Assista mais 5 minutos do vídeo e você verá o aprendizado acontecendo dentro do cérebro. Você vai ter ali equipamentos, microscópios eletrônicos, filmando o aprendizado acontecendo, filmando a formação das sinapses. Tá? Isso aqui é fundamental para que vocês entendam o que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego lá. Aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, né? Aqui nós temos os nossos neurônios, as nossas células aqui, ó. Entrou uma informação qualquer, tá? Uma informação qualquer. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho mais a tela. Aqui, ó. Entrou informação aqui, ó. Tá? Aí, já existe um link aqui, ó. Já existe um link aqui, tá vendo? Já existe um pequeno link aqui, uma conexão. Então, esse neurônio se conectou a esse neurônio para facilitar a armazenagem, né, a consolidação de uma informação. Beleza. Aí, então aqui, ó, aqui tá em inglês, né? Então, ó, o input inicial, a entrada inicial. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nisso aqui. Ah, dá, que legal. Tá? Ó, pronto. Aqui, tá? Então, a entrada inicial se formou aqui uma primeira conexão. Aí nós vamos lá e repetimos a mesma informação. A tabuada. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Você está repetindo, repetindo. Essa repetição, seja ela como for, cantada, né, com brincadeiras, seja como for a repetição, ela vai possibilitar o que aqui? Olha só, a formação de mais conexões. Repetiu a informação, mais conexões vão ser formadas. São essas novas conexões sinápticas aqui, ó, entre os neurônios. Mais neurônios estão envolvidos. Se mais neurônios estão envolvidos, a memória está mais robusta. Ó, new link, foi criado um novo link aqui, ó. Depois, de novo, aqui, depois da repetição, nós temos uma entrada regular daquela informação. Tá? Então, aqui, ó, esse link aqui já está formado, esse link já está formado, outros links estão sendo formados, certo? E as conexões estão sendo reforçadas. Se por um acaso essa informação, a tabuada do 2, ou seja lá o que for, não for repetida nunca mais, essas conexões aqui elas vão ser desfeitas. Elas vão ser desfeitas e porque elas foram desfeitas, a criança não vai mais lembrar. Tá? Esses dias eu passei exatamente por essa experiência. Esses dias não. 10 anos atrás, eu tirei uma música muito importante, no violão, muito difícil no violão. Muito difícil. 10 anos atrás. E eu repeti milhares de vezes. Depois eu parei de tocar, por 1 ou 2 anos. Tá? Fiquei muito tempo sem tocar. Fui tocar de novo, eu já não conseguia tocá-la da mesma forma. Por quê? Porque a gente quer mudar o repertório, não quer ficar tocando por 10 anos a mesma música. Né? A gente vai mudando o repertório. E aí, eu fiquei muito tempo sem tocar aquela música. Quando eu fui tocar de novo, o que aconteceu? Os meus neurônios se enfraqueceram. E, consequentemente, né, eu perdi algo dessa memória. Tá bom? Aqui, ó, olha só aqui, ó. Aqui eu fiz assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Eu numerei aqui, ó. Numerei as conexões, ó, de 1 para 2 e de 2 para 3. Tá vendo, ó? Então, aqui, ó. De 1 para 2 e de 2 para 3. Certo? Essas conexões foram sendo formadas. Depois aqui, ó, de 2 para 4, tá? E esse 5 aqui não tem conexão nenhuma ainda, o 6 não tem conexão nenhuma, o 7 não tem conexão nenhuma. Aqui, o 5 já tem conexão. O 6 e o 7 já estão conectados. Percebe? Então as conexões foram sendo reforçadas. Essa conexão aqui do 4 não foi reforçada. Então, ela é perdida. So it is lost. Essa conexão aqui ela é perdida. Por um motivo qualquer, ela não foi reforçada. Bom, e agora vamos para onde eu quero chegar. Tá? Temos aqui o Duolingo. Não estou fazendo propaganda, não. Só estou mostrando que ele trabalha exatamente com essas informações. Aquilo que eu errei, ele repete na hora. Repete na mesma lição. Repete na mesma lição. E como ele sabe, como ele tem o banco de dados dos meus erros e dos meus acertos, aquilo que eu erro, ele repete de forma antecipada nas próximas lições. E o que eu acerto, ele repete de forma expandida, para que eu vá fixando isso que eu já estou mais ou menos garantido com a minha aprendizagem. Certo? Então, se eu aprendi lá uma certa palavra em alemão ou em francês, tá? Aprendi, fiz um teste
falei certo, escrevi certo, beleza. Ele vai repetir para mim essa palavra daqui uns 2, 3 dias. Mas se eu errei essa palavra, ele vai me repetir quase que imediatamente. Tá? Então aqui dentro tem embutida, tá, uma inteligência artificial que personaliza o estudo. É aqui que é disso que eu estou falando. Estou falando de tudo isso para falar sobre a personalização do estudo. Aquela conversa de que cada um aprende de um jeito. Não, todo mundo aprende do mesmo jeito porque todos nós somos seres humanos e aprendemos biologicamente. Os processos biológicos são os mesmos. Mas as conexões que eu tenho são diferentes das conexões que você tem. Eu não tenho ninguém na minha família que fale árabe. Ninguém. Se eu tiver que aprender árabe, eu vou ter que aprender árabe quase do zero. Tá? Porque eu pelo menos sei que o árabe é uma língua, sei que o árabe tem uma escrita. Agora, se você tem um avô que é árabe, uma mãe que é árabe, um pai que é árabe e você é brasileiro, você já vai ter um sotaque, você já vai conhecer um sotaque, talvez na sua casa tenha alguns livros árabes, você já tem um background, você já tem um fundamento, já tem um domínio básico menor, que vai facilitar a sua aprendizagem, você já tem essas memórias formadas, certo? Vai facilitar para você aprender isso. Certo? Então, a diferença não é biológica, tá? A diferença, em última análise, também é, tá? Porque o que você sabe do árabe também é biológico. E o que eu não sei do árabe não existe em mim, certo? Então, eu vou ter que formar certas conexões neuronais que vão demorar um certo tempo. Tá bom? Eu posso acelerar se eu me concentrar. Se você estuda só 1 hora de árabe por dia e eu estudo 10 horas de árabe por dia, pode ser que eu passe na sua frente. Tá? Mas é por quê? Porque eu estou me expondo muito mais vezes ao árabe. E depois nós temos essa outra aqui, ó. Meus filhos usam isso aqui diuturnamente, o tal do Anki. O Anki é um mecanismo de flashcards. Tá mais para frente, depois eu mostro. O Anki é um mecanismo de flashcards. Aquele método muito tradicional de se estudar com cartões. Você faz uma pergunta na frente e coloca a resposta atrás. Certo? Então, o Anki permite que você faça vários tipos de cartões. Com texto, com imagem, com campos para serem preenchidos. Tá bom? Então, o Anki permite uma série de cartões diferentes. Meus filhos, por exemplo, minha filha estuda História da Arte. Ela colocou lá vários quadros de um lado e atrás ela colocou o nome do quadro, o nome do pintor, o nome o ano da pintura, tá? E eles passaram no vestibular, os dois passaram no vestibular de medicina usando o Anki, né? E depois, né, que passaram no vestibular, eles continuaram usando. Meu filho, que é médico, usa o Anki até hoje para estudar. Até hoje. Tá? Porque ele está fazendo agora, está se preparando agora para residência. Então, até hoje, ele usa o Anki. Tá? Por quê? Porque ele entendeu isso. Ele entendeu que o Anki é uma espécie de espelho para ele. O Anki fala assim, Lucas, essa questão que você errou, né, eu vou repetir para você ainda hoje. E repete a mesma questão ainda hoje. Né, o mais rapidamente possível. E as que ele acertou, ele joga lá para frente. Vai repetir daqui 2, 3 dias. Depois, se ele acertar daqui 2, 3 dias, vai repetir daqui 1 semana. Se acertar daqui 1 semana, vai repetir daqui 2 meses. Se daqui 2 meses ele errar, a pergunta volta para frente. Até o Anki perceber que ele só está acertando aquele conteúdo. De modo que as conexões estão robustas e, a partir daí, portanto, ele não precisa mais, estudar aquilo. Tá? Eu não preciso mais estudar como escreve vermelho. Eu não preciso mais estudar como se escreve a minha casa é linda. Isso já está muito fixado, muito robusto na minha memória. Posso perder? Posso perder. Se eu tiver Alzheimer, eu posso perder. Tá? Infelizmente, eu posso perder. Tá? Se você tiver um insulto, né, um trauma craniano, algumas das suas memórias podem ficar comprometidas. Certo? Bom, vamos lá. Estas inteligências artificiais entendem o tempo de aprendizagem de cada pedacinho do conhecimento que estamos consolidando. Ah, mas o aluno tem que entender o contexto, tem que entender as relações. Exato, mas as relações ele só pode estabelecer, o contexto ele só pode formar se ele tiver recebido as pequenas partes. Por quê? Aqui tem uma outra palavra mágica. O conhecimento ele é granular. Ele é granular. Primeiro você aprende uma palavra, depois você aprende outra palavra, depois você aprende outra palavra, depois você aprende como organizar essas palavras juntas. Uma
palavra que eu gosto, mas eu evito usar, porque ela tem um certo estigma, é quântico. A aprendizagem é quântica. Por quê? Não tem nada a ver com física quântica. Nada a ver com física quântica, tá bom? Porque a palavra quântica, né, que também foi para física quântica, significa pacotes, pequenos pacotes, quantums. Quântico é quase que uma espécie de diminutivo de quantidade. Quantidade, quântico, tá? Então, quântico é diminutivo de quantidade. Então, quântico significa pequenos pacotes, grãos de informação. Então, a aprendizagem, ela se dá de forma granular, de forma quântica, de forma milimétrica. A gente aprende sempre um pouquinho por dia. E cada pouquinho desse que a gente aprende vai ficando aqui e ali na nossa rede neuronal, formando as nossas redes neuronais, as nossas assembleias neuronais. Portanto, há uma biologia, há uma neurobiologia que sustenta tudo que a gente sabe, certo? Então, esse conhecimento ele vai se consolidando devagarzinho. Eu tive que aprender primeiro o que é a nota dó, depois o que é a nota ré, depois o que é a nota mi. Agora eu consigo fazer, né? Aprender o que é a nota fá, o que é a nota sol. Agora que eu já conheço dó, ré, mi, fá, sol, eu já consigo montar o acorde de dó, que é dó, mi, sol. Percebem? Aí eu tive que aprender qual que é o lugar de cada notinha dessas dentro do pentagrama. Então, a aprendizagem ela é granular. É por isso que a gente tem que ir durante muito tempo na escola. Tem aquela piadinha, né? Tem um menininho que virou meme na internet, e aí a mãe ele chega da escola e a mãe dele fala assim: e aí, meu filho, aprendeu tudo na escola hoje? Aí ele fala: não, né, mãe? Eu tenho que voltar amanhã. Eu tenho que voltar amanhã, não aprendeu tudo. Então, se a gente está na escola, né, por 20 anos, é porque, de fato, o conhecimento é aos poucos. Porque se não fosse aos poucos, bastaria, né, ir lá naquele filme Matrix, porque lá na Matrix a gente aprende tudo de forma instantânea. Mas isso é ficção. Muito bem, aprender exige tempo, né? E fazer isso de forma. E temos que fazer isso de forma. Olha lá, vamos ler aqui para fazer sentido. Essas IAs entendem o tempo de aprendizagem de cada pedaço do conhecimento que estamos consolidando. Tá? Tanto o Duolingo quanto o Anki. Tá? Quando você faz os cartazes, os cartazes, não, os cartões, você está granulando o seu conhecimento. Você está dividindo ele em pequenos pacotes. Tá? É aquela história, né? De grão em grão a galinha enche o papo. A ideia é a mesma. Tá bem? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, quando você granula o conhecimento, fragmenta o conhecimento em pequenas partes, nos cartões ou no Anki, você vai consolidando pedacinho por pedacinho. Tá? E eles fazem isso de forma menos enfadonha. A repetição nesses aplicativos é menos enfadonha. Por quê? Porque eles também têm o processo de gamificação, que é outra palavra que virou moda aí. Né? Você acerta isso, você ganha uma medalha, ganha um cristal, ganha um dinheirinho, pode passar para o amiguinho. Então, esses dois aplicativos, tá? Há outros, mas eu conheço melhor esses dois. Eles, além de respeitarem, entenderem e respeitarem o ritmo de aprendizagem de cada aluno e fazer com que o aluno aprenda no seu próprio ritmo, né? Eles também tornam a aprendizagem um pouco mais lúdica, né? Justamente por causa do processo de gamificação que foi embutido ali para fazer com que a aprendizagem seja um pouco menos enfadonha. Porque tudo que é repetido demais fica chato. Tudo que é muito repetido fica chato. Né? A repetição é necessária, mas é chata, é maçante, aborrecida, cansativa, né? Chata de novo, com 2 T's, inclusive, aqui, ó, tá? Desinteressante, desagradável. Há um processo de habituação. Quando a gente repete uma coisa, o mesmo, muitas vezes, né, em pouco tempo, há esse processo de habituação, né, de dessensibilização. E a criança, obviamente, né, lá 4 horas por dia sentada, tá? Ouvindo as mesmas coisas, né, do mesmo jeito, ela se habitua com aquilo. Aquilo deixa de ser uma curiosidade para ela, deixa de ser interessante, fica chato. Vocês, professores, sabem disso mais que eu. Aprender exige repetições e associações, não há dúvida. E a questão é que esses mecanismos de inteligência artificial, eles nos ajudam a repetir da forma correta. Aqui eu trouxe algumas telas do Duolingo, né? Para você ver como que tudo isso aqui está gamificado. Tá vendo? Essas duas
essas duas carinhas aqui do alemão é porque eu faltei, não vim aqui e não repeti no tempo necessário que correspondia ao meu algoritmo. Ou seja, vou ter que fazer de novo. Vou ter que fazer de novo. Tá? Aqui eu aprendi, né? Aqui tudo isso aqui foi aprendido. Aqui eu aprendi, mas perdi, porque eu tinha que repetir e não repeti. Percebe? Então, e aqui depois tem todo o processo de gamificação. Aqui embaixo, aqui em cima as medalhas, né? Depois zona de promoção, né? Zona de rebaixamento, tá? Então, a criança ou adolescente ou jovem se sente desafiado. Eu lembro de uma vez que o meu filho falou: pai, hoje eu sou o primeiro no mundo. Hoje eu sou o primeiro no mundo no Anki, em função da quantidade de acertos que eu fiz e de repetições que eu fiz. Tá? Então isso fez com que ele, meio que sem querer, chegou lá, né? Porque estava se esforçando muito, e aí ele não queria sair daquela posição. Não queria sair daquela posição. Queria, né? É difícil chegar, mas é mais difícil manter. Então para manter aquela posição, né? Que ele, enfim, de primeiro do mundo, ele estudava mais e mais e mais e mais e mais para manter aquela posição. Percebe? Então são mecanismos que não tem nada a ver com a aprendizagem, mas ajudam na aprendizagem. Tá? Aqui os vários níveis, as conquistas, está muito bem feito. Eu acho que tinha que ter um Duolingo de todas as matérias. Tá? Ou um Anki. O Anki, na verdade, você pode fazer de todas as matérias. O Duolingo já tem de música, de matemática, né? E de todas as línguas aí. Não sei quais são, mas sei que tem português, inglês, chinês, alemão, italiano, espanhol e várias outras línguas, né? Mas já tem o Duolingo de matemática e de música. Tá? Já mexi com eles, inclusive. E tem vários outros aplicativos de aprendizagem só de matemática, mais avançados que o Duolingo, inclusive. Tá? E o Duolingo começa matemática bem no rudimentar, né? Identificando números com blocos. A coisa mais elementar de todas para se aprender matemática. Tá? Aqui, ó, tá vendo os amigos, né? As línguas, enfim, estatísticas, tudo isso, né? Aqui, ó, minha filha aqui embaixo, aqui, ó, Sofia. Bom, e depois tem o Anki. O Anki se chama Anki por quê? Porque em japonês, Anki é memória. Memória. Tá? E também foi criado para o estudo de línguas. Só que hoje é utilizado por vários tipos de estudantes, né, que não são estudantes de língua. Eu falei para vocês, meu filho usa para estudar medicina. Por quê? Porque ali você consegue granular o conhecimento e receber o conhecimento pedacinho por pedacinho. Ninguém come 5 quilos de feijoada. Não. Né? Nem o seu prato de feijoada você vira assim e engole. Não. Você come, né, colherzinha por colherzinha, garfada por garfada. O nosso estômago tem que receber comida devagar. O cérebro também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito bem, aqui ó, a modalidade do Anki é isso aqui, só que de forma digital. Né? Os famosos flashcards. Certo? Já há milhares de cartões prontos de diversos assuntos. E agora, inclusive, é possível você montar os cartões do Anki nas inteligências artificiais. O Anki já é uma inteligência artificial, porque ele algoritmiza o seu ritmo de aprendizagem. Tá? E veja só, pode ser que, por uma questão qualquer, de um conhecimento prévio que você já possua, você vai conseguir aprender mais uma matéria, vai conseguir aprender mais rapidamente uma matéria do que outra. Você vai conseguir aprender mais rapidamente química do que física, certo? Então, o seu ritmo de aprendizagem vai ser diferente. E se você usa no Anki para aprender química e física, ou química e português, o Anki vai ter ritmos diferentes para as matérias diferentes, em função da sua capacidade de assimilar, né, o que há de diferente nessas duas matérias, certo? Então, você pode criar os seus próprios cartões e você pode usar os cartões que já estão lá, criados por milhares de pessoas no mundo inteiro. Então ele facilita esse estudo granular, esse estudo por pacote, esse estudo quântico. É que eu falo quântico e não tem nada a ver com física quântica, tá bom? Muito bem, o Anki e o Duolingo, eles usam isso, repetição espaçada, repetição expandida, um algoritmo personalizado, gamificação mundial e conhecimento compartilhado. Tudo isso aqui vocês têm lá, tá? As duas ferramentas. E pronto, chega de Anki chega de Duolingo. Agora, deixa eu só, estou com calor, deixa eu só ligar meu ar-condicionado aqui, peraí. Pronto.
O chat GPT também tem esse modo estudar e aprender. Tá? Você ativa, você como aluno, como estudante, então você professor, pode ensinar o seu aluno a usar isso. Por quê? Eu falei para vocês que o conhecimento agora é instantâneo. Você pergunta, ele responde. Aqui, nesse modo estudar e aprender, o foco não é gerar resposta. O foco é socrático. Né? Se você estudou filosofia, o método socrático é o método da maiêutica. A mãe de Sócrates era parteira. Né? Então, Sócrates falava assim: o conhecimento já está em você, eu preciso retirar as ideias de dentro de você. Eu preciso te engravidar das ideias e fazer com que você mesmo produza o seu conhecimento. Alguma coisa assim. Né? Tem um viés aí meio construtivista, alguma coisa assim, tá? Mas a ideia é essa: a ideia é acompanhar o aluno no raciocínio dele. Então, tanto o ChatGPT como o Gemini tem esse modo, que não é gerar resposta, mas é ajudar o estudante a estudar. Então é uma nova Study Mode, tá? Study Mode, nova funcionalidade do ChatGPT que transforma a IA em uma ferramenta de aprendizado disponível para todos, pagos ou gratuitos. Então, o seu aluno ou você mesma, né, pode utilizar esse modo de estudo. Aí eu já utilizei e é interessante. É interessante. É uma espécie de aprendizado guiado. Em vez de fornecer respostas prontas, o ChatGPT conduz o aluno, passo a passo, com explicações detalhadas, perguntas de acompanhamento e estímulo à reflexão. Então, por exemplo, o que meus filhos fazem? Né? Eles fazem assim: ChatGPT, faça para mim 10 questões sobre esse assunto. Olha só que legal. Ele vai elaborar as 10 questões, você vai responder as 10 questões, e o próprio ChatGPT vai falar para você: olha, você errou essa por causa disso, acertou aquela por causa disso. Percebe? Então, ele não é só um oráculo que responde o que você quer saber imediatamente, instantaneamente. Também é isso. Mas ele pode te ajudar a estudar. Faça para mim tantas questões sobre esse assunto. Eu estou com dificuldade. Olha só, isso aqui é legal. Lembrei disso aqui. Né? Contar essa história aqui, que é uma história mais ou menos longa, inclusive. Eu sei que eu pareço um pouco coruja, né? Mas eu ajudei muito meus filhos a aprender a estudar. Eu acho que isso teve algum resultado e estou compartilhando isso com vocês. Quando meu filho acabou o ensino médio, ele passou em física, na USP, na Unesp e na Unicamp. Né? Aí ele foi viajar com a namorada e tal. Aí falou assim: pai, eu vi lá uns primos da minha namorada e tal, e eles fazem medicina, uma coisa assim. E eu gostei, quero fazer medicina. Mudou. Já estava aprovado. Né? Eu falei: tudo bem, estuda mais um ano, né? Porque eu já tinha feito os vestibulares, então já não dava para aproveitar mais. Né? Tá bom. Aí ele estudou mais um ano e passou. E aí, mas como que ele fez? Ele pegou todas as questões do Enem dos últimos 10 anos e existe lá no site do INEP uma grande planilha gigantesca com os chamados microdados do Enem. E ali ele foi pensando, né, algumas informações muito importantes. Quais eram? Ele fez todas as questões dos 10 últimos anos, fez todos esses simulados, marcou todas as questões que ele errou. Aí ele foi lá no site do INEP, pegou essa planilha e descobriu que cada questão está associada a uma habilidade e cada habilidade está associada a um conjunto de competências dentro de cada uma daquelas 4 áreas do conhecimento, né? Que é linguagens, matemática, ciências da natureza e linguagem e ciências humanas, certo? Então, dentro de cada uma dessas grandes áreas, há algumas competências, dentro dessas competências há várias outras habilidades. E há, se eu não me engano, 120 habilidades. 120 habilidades, tá? 30 habilidades em cada um das 4 áreas, certo? Acho que é isso, 30 habilidades. Bom, deve ser mais ou menos isso, agora me fugiu. Né? E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que havia algumas habilidades que não eram cobradas. E havia outras habilidades que eram cobradas demais. Tinha lá a habilidade 15, 16 de linguagens que caiu 6 vezes na mesma prova.
tinha lá uma habilidade número 8 que nunca caiu, quer dizer, caiu, mas nunca, não tinha caído nas últimas 3 provas. O que ele fez? Ele começou a estudar as habilidades que caíam mais e começou a estudar as habilidades que ele tinha tido um mau resultado, né? Um resultado pior. Pronto, passou. Passou facinho. Né? Por quê? Porque ele foi ali no coração da informação. Você pode chegar com o seu aluno no ChatGPT e falar assim, olha, faça 10 questões sobre a habilidade número 15, né? De linguagens, por exemplo. Faça para mim 7 questões, faça para mim 10 questões sobre a habilidade número 7 de ciências da natureza. Certo? E com isso você personaliza o seu estudo. Personaliza o seu estudo. Tá? Flexibilidade de uso. O modo pode ser desativado. Opa, aqui, voltando aqui. Flexibilidade de uso. O modo pode ser desativado para quem deseja respostas imediatas, permitindo atender diferentes perfis de usuários. Certo? Então, a OpenAI busca se consolidar no setor educacional. Eles querem ganhar dinheiro aí, né? Não tem ingenuidade aí. E querem fazer parcerias com empresas de aprendizado e reforçando seu papel como ferramenta pedagógica. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o ChatGPT no próprio... Não, esse aqui, perdão, coloquei a tela errada. Esse aqui é do Gemini, tá? O do Gemini. Aqui eu pus o ChatGPT, mas essas telas aqui é do Gemini, tá bom? Tá aqui os 3 pontinhos, você clica aqui, vai aparecer aqui aprendizado guiado. É a mesma coisa. No Gemini também tem o aprendizado guiado, ou o modo estudo do ChatGPT. Eu acho que eu troquei as telas. Esse aqui já é o ChatGPT. Não, é o Gemini ainda, tá? Aqui, ó, estudar e aprender, tá? É o aprendizado guiado, certo? Continuar e vai funcionar assim. Esse aqui e esse aqui é o ChatGPT, isso mesmo. Eu troquei as telas, me desculpe, mas tanto num quanto no outro, tá? No ChatGPT você tem o modo estudo, que ele chama aqui em português de estudar e aprender, e no Gemini, tá? Aprendizado guiado, certo? Aqui no ChatGPT é esse quadradinho aqui, você clica aqui e tá aqui, estudar e aprender, certo? Estudar e aprender. Estudar e aprender, receba ajuda com a lição de casa, preparação para a prova, explore novos assuntos. Então, é a inteligência artificial sendo modulada e modelada para o estudante. Tá? Aqui, ó. Aí toda vez que você for usar o ChatGPT nessa modalidade, vai aparecer aqui esse campo como se fosse uma espécie de filtro, né? Estudar. Tá? Então, no Gemini também tem isso que é o aprendizado guiado. O foco também não é gerar respostas. Aqui, ó. Aqui agora tá certo. Eu troquei lá, mas aqui tá certo. Aqui tá o Gemini aqui, os 3 pontinhos aqui, aprendizado guiado. Tá? Muito bem. Então, aqui é a revisão dos tópicos, tá bom? A transformação do papel do professor, a reflexão, o professor como alguém que vai ajudar a resolver dúvidas, né? Vai ajudar a tornar o aluno ser capaz de criar dúvidas, de perguntar. Depois o tema da personalização do ensino e das plataformas que ajustam os exercícios com base no empenho. Isso aqui está demais. Aqui nós temos outras ferramentas. O Google Translate, que é o tradutor instantâneo para aulas de idiomas. O Wolfram Alpha, resolução de problemas matemáticos e científicos. O Google Lens, que todo mundo tem no celular, e quase ninguém usa, o reconhecimento de objetos, textos e imagens. O Grammarly, revisão de textos para melhorar a escrita. O Canva, também tem o Canva para estudantes, criação de materiais visuais com sugestões automáticas, e tem o Notebook LM, que eu vou apresentar para vocês agora, e que eu acho que é uma ferramenta fantástica, e que é a ferramenta que eu mais estou usando agora. Tá? O Notebook, vejam só, nós já passamos de 1 hora aqui. Então você para, descansa, tá bom? Dá o pause, depois volta de novo, certo? A ideia era falar durante mais ou menos 1 hora, né? Depois abrir para perguntas, mas eu vou, como eu estou fazendo aqui gravado para servir de apoio, então eu vou seguir, mas você obviamente separa quando você quiser, mesmo porque está gravado,
certo? Então, o notebook LM é uma ferramenta do Google e que está, portanto, associado ao YouTube, associado ao Classroom, associado ao Google for Education, associado a todas as ferramentas do Google, certo? Então, linkar, conectar o notebook LM com as ferramentas do Google é muito fácil. Você pode criar até 100 notebooks, 100 cadernos com 50 fontes em cada um. Vou explicar o que é isso. Notebook é caderno, certo? Então, você, no plano gratuito, pode criar até 100 notebooks. E é muita coisa. O tamanho de cada fonte individual é limitado a 50 mil palavras ou 200 megas. Você vai alimentar o notebook LM com o conteúdo que você quiser. O notebook LM, de novo, é uma ferramenta de inteligência artificial vazia, sem conteúdo. Sem conteúdo, uma ferramenta de inteligência artificial burra. Então, você vai pegar o conteúdo que você quiser e vai colocar lá. De preferência de um único assunto. Tá? Eu vou fazer um teste aqui com vocês de uma aula minha de História da Filosofia Antiga. Vou pegar essa aula e vou colocar lá no notebook LM. Mas, além da aula, que eu vou colocar em vídeo, você pode colocar áudio, você pode colocar texto, você pode colocar um link, você pode colocar, não sei se você pode colocar imagem também, tá? E aí o notebook LM vai ler aquilo tudo rapidinho, alguns segundos, e vai gerar um monte de material para você. Ele vai gerar um podcast, vai gerar um vídeo, resumo, vai criar um link, vai criar uma linha do tempo, um resumo, um guia de estudos, um elenco de todas as pessoas que foram citadas e um questionário com tipo um FAQ, né? Com questões mais recorrentes. Você vai ver como que vai ser feito isso. A versão gratuita oferece 50 consultas de chat por dia e 3 gerações de áudio por dia. Então vamos ver aqui. Aqui são as ferramentas, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o notebook LM. Tá? Vamos mudar de tela aqui. Só um instante. Então você vai colocar notebook LM e vai entrar no notebook LM. O primeiro notebook, espaço LM, certo? E esse aqui é o meu notebook LM. Ele não está zerado, está cheio de cadernos lá dentro já. Então eu vou criar aqui com vocês, aqui ó, tenho vários cadernos aqui, ó. Eu nem estou usando a palavra cadernos, eu estou usando a palavra sala de estudos. É como se fosse, na verdade, uma sala de estudos, tá? Uma sala de estudos para os meus alunos e para cada aula que eu dou. Para cada aula tem uma sala de estudos. Olha que coisa louca. Então, vou criar aqui o novo notebook. Criei aqui, pronto, tá vazio, não tem nada aqui, ó. Tá pelado. Tá? Não tem fonte, aqui é fontes, não tem nada. Aqui é o lugar da conversa, onde você vai conversar com ele, não tem nada. Aqui tem resumo em áudio, resumo em vídeo, mapa mental e os relatórios. 4 tipos de relatórios diferentes. Bom, ele tá burro aqui. Agora, eu posso adicionar fontes. Eu posso colocar aqui algum documento que eu tenha no meu Google Drive, algum doc, alguma apresentação do Google. Posso colocar um link de um site, posso colocar um link do YouTube. E posso colar um texto copiado. Posso copiar um texto, né, e colocar o texto copiado aqui. E aqui eu posso colocar um monte de arquivos. Tá? PDF, TXT, áudio, Markdown, vários textos diferentes eu posso colocar aqui. Certo? Eu já separei para facilitar um link de um vídeo meu do YouTube. É uma aula que eu já tenho pronta, inclusive. Tá? Depois que eu fizer para mostrar para vocês, eu vou até descartar. Então, eu vou colocar o link aqui, ó. YouTube, vou colocar o link aqui, ó. Então, você encontrou uma aula legal no YouTube. Tá? Você pede para os seus alunos verem a sua aula, verem essa aula. Ou então você gravou a aula. Eu estou fazendo essa aula aqui, depois eu vou criar um link no notebook LM, depois que ela estiver gravada. Eu vou colocar essa aula no YouTube e vou criar um notebook LM para essa aula. Tá? Com todos os textos, ele vai gerar textos, ele vai gerar podcasts, ele vai gerar um monte de coisa. Só um instantezinho que estou recebendo uma ligação aqui. Só um instantezinho. Lucas, posso te ligar daqui a pouco? Estou em aula. Tá bom? Tchau. Fazendo plantão, menina. Bom, muito bem. Então vamos lá.
Então, coloquei aqui essa aula, tá? Coloquei aqui essa aula e ele vai buscar a aula. Pronto. Olha lá, já está funcionando. Vou fazer ao vivo com vocês, para vocês verem que absurdo que é. Tá? Na verdade, ele não vai assistir a aula, ele vai pegar a transcrição da aula, que já está pronta lá no YouTube também. Tá? Porque o YouTube faz a transcrição. Pronto, ele já leu a aula lá. A Gênese da filosofia e mitologia grega. Aqui eu posso colocar até 50 fontes. Posso colocar quantos textos eu quiser. Eu montei uma sala de estudo só de mitologia grega. Coloquei um monte de livros de mitologia grega aqui. Um monte de textos de mitologia grega. Certo? E agora eu vou fechar aqui. Vou aumentar um pouquinho para você ver um pouco melhor. Tá? E aqui pronto, aqui eu já tenho um assistente de inteligência artificial. Tá? Então, explique para mim o que é a passagem do mito para o logos. Pronto, é o primeiro assunto lá na filosofia. Eu expliquei isso na aula. Ele vai responder para mim a partir da aula. A partir da aula, tá claro? Então, já é um assistente de inteligência artificial. Então, imagina só que você, professor, pode ter o seu assistente de inteligência artificial. A passagem do mito para o logos é um conceito central e fundamental na compreensão de origem e especificidade da filosofia grega. O professor Rubens Sampaio destaca, porque só eu que estou dando aula lá, né, que a filosofia originalmente grega, que é essa transição dos pilares que a define e distingue. Pronto, tá aqui, ó. Aqui ele elaborou todo esse texto a partir da minha pergunta. Mas agora, como se isso não bastasse, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, resumo em áudio. Ele vai criar um podcast, um homem e uma mulher, conversando entre 7 e 30 minutos sobre a minha aula. Fica muito legal. Só que se eu ligar aqui agora, o som não vai aparecer para vocês. Então, eu vou deixar o link depois para você entrar na aula pelo próprio YouTube e você vai ouvir o áudio. Eu vou dar o link para você do áudio, para você ouvir o áudio, tá? Aqui ele vai criar um resumo em vídeo. Ele vai fazer um vídeo, como se fosse um vídeo em PowerPoint. Tá? Tá gerando. O vídeo demora um pouquinho mais. Como se isso não fosse suficiente, agora ele vai criar um mapa mental na aula. E você vai ver o mapa mental, maravilha que é. Agora ele pode criar ainda 4 tipos de documentos diferentes. Um documento de resumo da aula, um guia de estudo da aula, perguntas frequentes para essa aula e a linha do tempo dessa aula. Seguinte, isso é uma água. Olha lá, já fez o mapa mental. Não deu nem para eu levantar e tomar água. Isso aqui respeita exatamente a ordem da minha aula, por incrível que pareça. Tá? Filosofia, originalmente grega. Olha só, a possibilidade de não existir a filosofia se não fosse na Grécia. A marca da inteligência grega, aspectos culturais e econômicos, mitos e crenças universais. Todas as... Bom, estou abrindo o mapa aqui para vocês, certo? Mas como se isso aqui não fosse suficiente, aqui eu só estou vendo o mapa. Mas olha só que coisa maravilhosa. Eu vou clicar aqui, ó, no Logos. Cliquei aqui no Logos, tá? Ele vai voltar aqui na aula e vai colocar um texto explicando o que significa esse Logos aqui, olha lá. Como se eu tivesse perguntado alguma coisa. O que é o Logos? Logos é uma palavra grega que significa discurso racional e razão. O professor Rubens destaca que o termo Logos está na origem de diversas palavras que terminam em logia ou logia em nossa língua, como biologia, e aí vai. Tá? A passagem do mito para o Logos. Certo? Aí eu volto lá para o mapa mental. Tá? Vou aumentar aqui um pouco mais o mapa mental. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó, analogia com aqui, ó, mitos da Gênese dos deuses gregos. Então, eu conto alguma coisa a respeito de Urano e Gaia, da briga de Urano por castração de Urano por Cronos, Cronos e seus filhos. Então, eu vou clicar aqui no Cronos e seus filhos. Cronos está com medo de ser destronado pelos filhos e Cronos passa a devorar os próprios filhos. E aqui está a explicação desse ramo que está aqui no mapa mental. Olha que coisa absurda. Tá? Então, eu posso até fazer o quê? Eu posso seguir o mapa mental, né, e começar a gravar a aula aqui com vocês.
né, seguindo esse mapa mental. Ou em sala de aula, numa sala de aula maior, com uma tela maior, né, eu posso fazer exatamente isso. Eu vou abrindo uma mapa mental, vou explicando, e se eu não souber, eu volto aqui para a tela, porque as anotações desse ramo aqui vão aparecer aqui do lado para mim. Absolutamente fantástico. Bom, isso aqui era o mapa mental, né? Agora, olha só, isso aqui é o guia de estudo. Ele fez um guia de estudo aqui para mim, olha só. Tá? O guia de estudo aqui está pronto, ó. Resumo do conteúdo principal. Perguntas para revisão. Perguntas e respostas. Gabarito das respostas. Outras perguntas em forma de ensaio. E um glossário dos termos-chave que eu usei na aula. Tá? Olha só que coisa louca. Tá aqui. Tudo isso ele gerou a partir da minha aula. Depois, a linha do tempo. A linha do tempo detalhada dos principais eventos da mitologia grega. Então, os primórdios com Urano e Gaia. E aí vai, olha só, que coisa maravilhosa. O elenco de personagens, todo mundo que foi citado nessa aula. Todos os personagens que apareceram nessa aula. Tá? Esse aqui é a linha do tempo. Agora, as perguntas. Qual a origem da filosofia? Por que ela é considerada grega? Então, aqui elabora algumas perguntas, tá? Com as respostas. Então, mais um material para ser usado em sala de aula. E, finalmente, o resumo da aula. Geralmente, esse aqui é o primeiro material que eu uso. É o resumo da aula. Não é a transcrição da aula, tá? É o resumo da aula. Olha lá, a passagem do mito para o Logos, Hesíodo e a cosmogonia grega, ou a teogonia, né? De novo, os mitos, a relação com o cristianismo. Né? Então, como se tudo isso não fosse suficiente, eu posso pegar agora aqui e compartilhar o link. É isso que eu faço. Eu compartilho o link com os alunos que assistiram a aula. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu terminar de gravar essa aula, eu vou colocar essa aula aqui que vocês estão assistindo. Essa aula que vocês estão assistindo, eu vou colocar no Notebook LM. E vou colocar o link dela embaixo dela. Tá? Vou demorar aí uma meia hora para fazer isso. Certo? Vou colocar o link embaixo dela. E aí o que vai acontecer? Você vai ter acesso a essa sala de estudos. Aí você vai entrar lá e vai ouvir o áudio. Vai entrar lá e vai ver o resumo em vídeo. Você não pode alterar, mas você pode estudar e pode, inclusive, fazer perguntas ali embaixo no assistente de inteligência artificial. Tá? Muito bem. Então, deixa eu só encerrar aqui com vocês. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, se você entrar no Notebook LM, você vai poder criar 100 cadernos, ou seja, 100 salas de estudo. Em cada sala de estudo, você pode colocar 50 fontes diferentes. Então, se você vai ensinar crase, você pode colocar 50 capítulos que trate só da crase. Por exemplo, se você vai tratar do descobrimento do Brasil, né, a introdução à filosofia, qualquer assunto, química, matemática, tá? Você pode colocar 50 fontes diferentes, tá bom? Em cada um das suas 100 salas de estudos. O tamanho de cada fonte individual é limitado a 500 mil palavras e a versão gratuita oferece 50 consultas de chat por dia. Essas consultas são por pessoa, tá? E 3 gerações de áudio por dia. Uma maravilha, uma ferramenta mágica para quem quer ajudar os seus alunos, certo? Bom, a respeito, vamos encerrar aqui, tá bom? Vamos encerrar, 1h40 de aula. Vocês têm lá o meu canal chamado Filosoflix, tá? Rubens Sampaio Filosoflix. Vocês vão ter essa aula aqui e vocês vão ter depois 9 aulas sobre a revisão dos estudos. Vocês procurem lá as 9 aulas sobre a revisão dos estudos, que eu vou aprofundar, tá, esse assunto lá com vocês, caso vocês queiram. Isso aqui já não tem mais a ver com a questão da inteligência artificial. São aulas que eu já tenho lá, elas já estão gravadas, tá? Essas aulas já estão gravadas, certo? Eu vou tratar aqui, ó, da revisão dos estudos, que é um assunto que está dentro das técnicas de estudo.
Há estratégias de estudo, há táticas de estudo, há técnicas de estudo. A revisão de estudo está dentro das técnicas de estudo, certo? Então, lá no meu canal, você consegue assistir essas 9 lives sobre a revisão dos estudos, que vai te ajudar e também vai ajudar os seus estudantes, tá bom? 1h40 de aula, acho que é mais ou menos isso, 1h30, um pouquinho, né? Que meu relógio tem um probleminha aqui. Agradeço a sua participação. Deixa eu fazer uma divulgação aqui do meu canal. Deixa eu mostrar o meu canal aqui para vocês, porque ajuda vocês a identificarem, né? Deixa eu colocar aqui. Aí fascina. Seu canal, se tornar membro do canal, inclusive, né? Hoje já tem mais de 100 alunos lá. Na verdade, já tem mais de 120 alunos inscritos lá como membros do canal também. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Sampaio Filosoflix. Opa. Vamos abrir, né? Cadê o Rubens? Esse aqui é o Filosoflix, tá bom? Meu canal. Então, vocês vão ter aqui. Eu não sei onde vai estar aqui, né? Não sei onde vai aparecer essa aula, mas com certeza vai aparecer aqui, ó. Clica aqui em vídeos, tá bom? Vocês cliquem aqui em vídeos depois, e aí vocês vão achar essa minha aula aqui em algum lugar aqui dos vídeos. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa aula aqui possa ajudar você em sala de aula, com os seus alunos, na sua condição de professor e também na sua condição de estudante. Tá bom? Meu nome é Rubens Sampaio, você me encontra aqui nesse canal, aqui tem os canais de contato, tá? E você tem também aquele grupo que, se você quiser entrar, você entra e eu mando para vocês esses materiais aqui dessa aula. Beleza? Valeu, até mais!